Olá, meus amigos, meus irmãos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal de reflexões, de autoconhecimento, de espiritualidade, de vida. Meus amigos, hoje eu vou refletir com os irmãos sobre ciência e espiritualidade. Muitas vezes nós ouvimos na sociedade falar de ciência e espiritualidade como se fossem coisas opostas, antagônicas. E percebemos que na verdade não são. Ciência, com o seu aspecto lógico, racional, experimental, e a espiritualidade com o seu aspecto intuitivo, místico, religioso, todos esses dois campos fazem parte do ser humano. O ser humano tem dentro de si mesmo o seu lado científico e o seu lado espiritual. E é importante que essas duas polaridades caminhem juntas. Durante toda a história humana, não teve nenhum povo que não praticou religiosidade. A religião sempre esteve na história do ser humano. Não foi uma invenção, como alguns pensadores defendem. A história prova que lá nos primórdios, os nossos mais antigos antepassados, eles praticavam determinadas ritualísticas, como por exemplo, quando as pessoas morriam. Isso foi comprovado por arqueologia, pela ciência arqueológica, desenterrando artefatos que demonstravam uma ritualística quando o indivíduo partia para o plano espiritual. Então, a religiosidade sempre fez parte da história humana. Mas principalmente do século XIX para cá, que foi quando a ciência se desenvolveu mais, houve essa separação, ciência e religião e religiosidade, como se fossem coisas que não pudessem dialogar. E a reflexão de hoje que eu estou fazendo vai no sentido que eu tenho percebido uma aproximação, uma reaproximação dessas duas instâncias. Por exemplo, existem pesquisas sérias no campo da saúde, pesquisas tanto brasileiras quanto internacionais de outros países, onde mostra que pessoas que possuem uma prática religiosa possuem uma resiliência maior diante das doenças. E essa resiliência não é só no campo emocional, não, no campo físico também. O grau de recuperação de pessoas pós-cirurgia, por exemplo, das pessoas que têm uma prática de fé, é maior. E nos tratamentos médicos delicados também, é maior. Essas pesquisas chegaram à conclusão que uma pessoa que tem uma fé, seja qual for, independente da religião, independente até que se seja chamado de religião, porque é uma fé no transcendente, porque tem pessoas que não têm religião, são agnósticas, mas às vezes tem um sentimento inato de fé na natureza, em alguma força maior. Então a pessoa que tem isso, que exerce isso na sua vida, segundo essas pesquisas, elas têm um grau de imunidade maior no seu corpo, porque através do fenômeno da psicossomática, a energia mental da psique, ela vem chegando também no soma, no corpo. Ou seja, uma fé, um pensamento positivo diante da vida favorece a harmonização das células e dos órgãos nos seus funcionamentos. Então a gente percebe aí uma aproximação da fé, da espiritualidade com a ciência. Existem várias pesquisas relacionadas a esses temas. Uma outra pesquisa foi de um psiquiatra, Dr. Sérgio Felipe, que é professor da USP, onde ele fez uma pesquisa séria, acadêmica, de pós-graduação, onde ele mostrou, dentro da sua metodologia, que o ser humano tem uma glândula no interior do cérebro, chamada glândula pineal, e essa glândula pineal, ela exerce muitas vezes uma função de captadora
de energias extrafísicas, de energias espirituais, como se fosse uma antena psíquica, porém física, biológica. E é interessante que a gente consegue comprovar na nossa prática, na nossa experiência, que nós captamos muitas coisas que não são físicas, mas que reagem sobre nós. Quem, por exemplo, nunca chegou perto de uma pessoa para conversar, e independente do assunto que se estava conversando, às vezes se sentiu mal, como se fosse uma energia pesada. Se estivesse conversando sobre algo negativo, poderia falar, isso é uma sugestão psicológica apenas. Está falando de algo negativo, se sentiu mal. Mas às vezes não. Está conversando normalmente, assuntos normais, mas mesmo assim sente aquela sensação pesada. Existe alguma energia, alguma transferência que está acontecendo ali, que nós estamos sentindo, mas ainda não conseguimos saber por quê e explicar muitas vezes. Da mesma forma, o contrário. Às vezes nós chegamos perto de algumas pessoas e começamos a conversar, e simplesmente pelo ato da conversa, do diálogo, independente do assunto também, nós sentimos uma leveza, uma alegria, um sentimento bom, parecendo que existe uma energia envolvendo a nós de bem-estar, mesmo que às vezes o assunto seja um assunto difícil. Então nós percebemos que essa pesquisa desse médico, desse psiquiatra, junto com várias outras, estão apenas sondando realidades que sempre estiveram na nossa vida. Que existe algo a mais do que aquilo que nós enxergamos com os olhos físicos. Existem energias que estão além dessa matéria densa. A própria física quântica, depois da física newtoniana e da física de Einstein, pesquisando profundamente a matéria, na profundidade da sua estrutura, percebeu que a matéria em si, ela praticamente não existe, porque ela é energia, são ondas que vibram em faixas diferentes, partículas que se comportam como ondas, que todo mundo é constituído, todo o universo visível é constituído de energias que estão vibrando numa faixa. Então, meus amigos, percebemos que ciência e religião não são coisas separadas ou antagônicas, mas são conhecimentos distintos, com metodologias distintas, com linguagens distintas, mas que devem se complementar, devem se unir para poder termos uma compreensão melhor sobre a nossa própria vida, o nosso próprio mundo, a nossa própria existência. Existe um livro bem interessante que trata desse assunto, é um livro chamado Ciência e Espiritualidade. Ele é escrito por 2 autores. Um autor é o Deepak Chopra, que é um médico indiano, que foi radicado nos Estados Unidos, e ele escreveu mais de 40 obras muito interessantes sobre espiritualidade, fazendo esse diálogo de ciência e espiritualidade. Ele traz muita cultura oriental para o Ocidente, o trabalho dele todo é em cima dessa temática. E o outro autor é um professor, um físico do Instituto de Tecnologia da Califórnia, Dr. Leonard alguma coisa, que é um cientista, não é um religioso nem um espiritualista, é um cientista, puramente cientista. E os dois conversam fazendo essa conexão entre a religião e a ciência. Então eles falam sobre a criação do mundo, a criação do cosmos, o Big Bang. Ele fala sobre a natureza espiritual do ser humano, de onde nós viemos, para onde nós vamos, o que nós estamos fazendo aqui, qual é o propósito da nossa vida. E é interessante que, apesar dos pontos de vista serem diferentes na abordagem, na linguagem, a temática de fundo é a mesma. Muitas vezes eles estão falando da mesma coisa, só que cada um usando uma linguagem própria do seu campo de atuação. Então percebemos isso,
que percebemos que com a evolução humana, a ciência vai caminhar cada vez mais para a espiritualidade. E da mesma forma, a religião vai caminhar cada vez mais em direção à ciência para se tornar mais coerente com os dias de hoje. A humanidade moderna, contemporânea, ela exige respostas mais profundas sobre as questões ligadas a Deus. A mente, a psicologia humana tem evoluído. A gente percebe nas próprias crianças. As crianças, quando nós mandamos elas fazerem alguma coisa, elas querem saber por quê. Aquele autoritarismo não funciona muito mais com a educação das nossas crianças hoje. Elas querem entender por que nós pedimos para fazer alguma coisa. Elas estão mais críticas. Isso acontece com as crianças e acontece na nossa relação com a divindade. O ser humano está mais crítico, ele precisa de respostas mais profundas de qual é o significado da vida. O que nós estamos fazendo aqui na Terra? Nós viemos de onde? Para onde nós vamos? Existe vida após esse plano aqui? Nós somos corpo, nós somos alma? Então percebemos que esse diálogo entre ciência e religião vai ficar cada vez mais profundo. Como eu abordei aqui em outro vídeo, naquela pesquisa científica do Dr. Emoto, um pesquisador japonês, onde ele provou que nós, com a força mental, com as energias da nossa mente, nós influenciamos na estrutura da água que está perto de nós, da água que está no nosso corpo físico, na água que nós nos alimentamos. Então, por nós não conseguirmos ver fisicamente nada além desse mundo, não significa que só esse mundo físico existe. Vou repetir uma fala de um grande autor, que eu gosto muito dele, que eu já citei em outros vídeos, que é o autor francês Saint-Exupéry. Quando ele diz que o essencial é invisível aos olhos, pois só se vê bem com o coração. Ele estava usando uma linguagem poética, mas ele estava falando dessa realidade transcendental do ser humano. Muitas vezes aquilo que é real não é o que vemos com os olhos físicos, não é apenas aquilo que podemos palpar, não é a matéria densa apenas, mas existem realidades que estão além. Muitas vezes uma pessoa pode estar sorrindo, mas não está feliz. Ao mesmo tempo, uma pessoa pode estar séria, mas está profundamente feliz e em paz. Nem tudo que vemos fisicamente é a verdade. Existe um lado mais profundo da vida, e esse lado a religião sempre tratou dele. Esse lado místico, intuitivo, espiritual. E acreditamos que a ciência cada vez mais vai se unir a esse campo de estudo. Então a ciência vai ficar mais completa e a religião também mais embasada. Então, meus amigos, a reflexão de hoje é essa. É uma reflexão singela, mas que sirva para refletirmos que é importante cultivarmos esses dois lados dentro da nossa vida. O lado intuitivo, espiritual, e o lado racional, lógico e científico, porque os dois fazem parte de nós. São como duas asas, que precisamos das duas para podermos voar no conhecimento, na iluminação, na expansão de consciência. E acreditamos também, à medida que nós formos desenvolvendo essa ciência do Espírito, nós vamos diminuindo os nossos preconceitos de religião, porque perceberemos que todas as religiões são genuínas, desde que se pregam o bem, devem ser respeitadas. E também perceberemos que mesmo aquele que não participa de uma religião, que não tem uma religião, não quer dizer que ele não possa estar vivenciando uma espiritualidade profunda na sua vida, porque veremos que a religiosidade não está só nos templos, ela está na nossa vida, no nosso trabalho, na nossa casa, ela está em toda parte. É uma experiência intuitiva com Deus. Podemos chamar de Deus, de Alá, de grande arquiteto do universo, de inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas,
não importa o nome que daremos a essa força, mas saberemos cientificamente que ela existe, que ela é real, que ela está aqui. Um grande abraço aos amigos, prossigamos na paz.